Olá, seja bem-vindo. Mais um vídeo aqui do canal do professor Tarcísio Teixeira. Tá sendo rapidinho. Deixa o like, compartilhe e se inscreva. Importantíssimo, se inscreva. Vamos divulgar aí conhecimento do nosso agronegócio, né, pessoal? Lembrando, se você está numa turma de agronomia, de gestão do agronegócio, tá? Mostra esse vídeo aí para seus amigos, tá? Vamos lá, nós estamos aqui na nossa lista de fundamentos do agronegócio, estudando os componentes da cadeia. E hoje nós vamos falar de um item bastante importante que tem muito a se desenvolver no Brasil ainda, que é análises laboratoriais. Nós temos diversos segmentos aí para o desenvolvimento de análises laboratoriais, tanto na agricultura como também na pecuária. Vou falar um pouquinho aqui sobre agricultura. Então, começando com análises de solo. Nós passamos agora, quer dizer, estamos passando, né, por essa crise dos fertilizantes, tanto que foi feita uma política de governo agora, foi emitido um decreto criando a Política Nacional dos Fertilizantes. Esse decreto, inclusive, você vai ver que eu tenho 3 vídeos comentando sobre a Política Nacional dos Fertilizantes, pontos positivos e, na minha opinião, quais seriam os pontos negativos e que poderiam ser aprimorados nessa Política Nacional dos Fertilizantes. E um dos itens importantíssimos dentro dessa Política Nacional dos Fertilizantes é aprimorar o uso do fertilizante. O uso do fertilizante. Por quê? Basicamente, como que era feito antes, né? Que ainda é feito em muitas propriedades. Se fazia coletas aleatórias de amostra, se uniformizava essas amostras, ou seja, pegava aquilo que estava amostrado em diferentes áreas de um talhão, né, de um lote, e misturava, mandava para análise, vinha aquela análise e você interpretava aquilo. A partir daquela análise, você fazia o cálculo, né, de corretivos, como calcário, e de fertilizantes, especialmente NPK. Todavia, gente, quando nós estamos misturando amostras de setores diferentes do solo, tá, nós estamos descaracterizando totalmente aquela amostra. Então, aquele cálculo que você está fazendo, ele pode não ser representativo para área nenhuma ali dentro daquele lote. Então, há locais onde devia ter mais nitrogênio, você está colocando... que pode ter mais nitrogênio, você já está colocando muito, em excesso. Locais que faltam nitrogênio, que teria que ser colocado a mais, você pode estar colocando bem a menos. Assim para potássio, assim para fosfato. Então, aquele sistema de amostragem ali é praticamente inútil, né? Na verdade, induzia a muitos erros de aplicação de fertilizantes e de corretivos. E aí veio então o desenvolvimento da geoestatística, que foi, né, desenvolvida para pesquisas em mineração, pesquisa de mineração. Foi incorporado essa técnica matemática da geoestatística junto com, né, o uso de geoposicionamento por satélite, um georreferenciamento. Também se desenvolveram, né, as máquinas, os computadores para poder fazer essas operações e se desenvolveram então os sistemas geográficos de informação. Dentro desses sistemas geográficos de informação, então você vai colocar as coordenadas da área e você vai fazer diversas amostras, numa malha que nós chamamos de grid, né, que tem um espaçamento já pré-determinado, né, 50 metros, 100 metros, 20 metros, dependendo da precisão que você quer que tenha esse levantamento de fertilidade. Aí, com o uso desses softwares e com esse recurso matemático que é a geoestatística, você consegue fazer desenhos das faixas de fertilizantes, né, de nutrientes minerais que tem aquele solo. Então ele vai fazer um desenho de fertilidade para o nitrogênio, um desenho de fertilidade para o potássio, para o fosfato, e se tiver outros também que você queira pesquisar, ele pode fazer. Nas máquinas são acoplados GPS, sistemas de controle, né,
para controlar a liberação do nitrogênio, do fósforo, do potássio. E aí quando a máquina está se deslocando, esse GPS interpreta a posição, né, que a máquina está e vai liberar a quantidade que o solo realmente precisa. E isso só é possível porque nós vamos fazer essas amostras desse solo nessa malha que eu comentei que é o grid. Só que isso eleva sobremaneira a quantidade de amostras que tem que se coletar. Então torna, inclusive, um processo com custo muito maior. A precisão é maior. Você pode estar aplicando, então, o fertilizante, né? Você vai conseguir aplicar o fertilizante realmente na proporção que aquela área do solo, né? Naquela área o solo está precisando e, consequentemente, você vai potencializar muito mais a produção e fazer economia. Mas você tem que coletar muito, você tem que fazer muita amostra, você tem que fazer muita análise laboratorial. Então tem que se criar diversos mecanismos para tornar essa análise o mais automatizada possível. Já existe, né, por exemplo, equipamentos que são quadriciclos, onde o operário ali, né, ele se desloca, já coleta a amostra, faz um pacotinho, guarda e tal. E isso tem que ser feito de forma cada vez mais automatizada e também no laboratório. E é óbvio que tem que se desenvolver técnicas também que façam as análises cada vez mais rápidas e com um custo menor. Então isso aí é uma coisa que vai crescer muito, né? Porque o gasto com fertilizantes no Brasil ele é enorme e sempre vai ser. Por quê? Porque nós trabalhamos numa região, né, com temperaturas altas, muitas chuvas. Então, consequentemente, os nossos solos eles são solos muito lavados, muito intemperizados e, portanto, pobres em nutrientes. Então, precisa desse fornecimento ou através de adubo químico ou através de adubo orgânico. Como nós trabalhamos com áreas muito grandes, o mais fácil, óbvio, pelo volume, é adubo químico. Também se pode fazer análise da própria planta para identificar, né? Especificamente quando você trabalha com micronutrientes, que pode ser feito também a aplicação de adubação foliar. Então, essa adubação também vai identificar, né, a deficiência que as plantas estão tendo. Então, mais uma vez, tem que se fazer coletas, tem que se fazer muitas amostras, tem que se fazer amostra também com coordenadas geográficas para fazer o mesmo estudo e você identificar quais as áreas que estão tendo essa deficiência. E aí, consequentemente, você pode ou fazer uma adubação foliar ou, numa próxima cultura, implementar na adubação química no solo o fornecimento desse micronutriente. Então tem um universo aí para se desenvolver. Também nós temos análise, né, de doenças. Você tem análises laboratoriais de doença, né? Identificação de fungos, por exemplo. Porque quando você consegue identificar o fungo, você consegue definir o melhor tratamento para isso. Também nós vamos para as análises laboratoriais na área zootécnica. Então, análise, né, de fertilidades, análises hormonais, tá? Análises de parasitas, de viroses, distúrbios fisiológicos, que está crescendo muito. Não só as análises laboratoriais, né, de tecido, de sangue, de material genético, que é importantíssimo, inclusive, para o melhoramento genético hoje, mas também nós temos que pensar em exames de imagens, né? Exames de ultrassom, de radiografia, que todos eles estão sendo implementados numa velocidade cada vez maior. Tá? E tudo isso gera um mercado milionário. Tá? Eu comentei com vocês recentemente, num outro vídeo, sobre a questão dos produtos veterinários, né? O quanto isso tem crescido, o quanto isso, né, gera a possibilidade de criação de novos produtos, produtos homeopáticos, por exemplo, né, que tem toda uma linha aí, toda uma perspectiva de produção, gera também a produção de animais orgânicos. E os exames laboratoriais, eles vêm contribuir, né, tanto para o tratamento convencional, como também para o tratamento homeopático, né, você identificar o que está ocorrendo com os animais e definir, né, esse tipo de tratamento. Também vai ser importante com outro item que nós vamos comentar depois, né? Deixa eu ver, ó, tem mais um, o próximo, né?
nós vamos falar sobre créditos e financiamentos e depois nós vamos falar sobre defesa agropecuária. Os exames laboratoriais, eles são importantíssimos para essa defesa agropecuária, né? Para identificar se os animais estão contaminados com determinado parasita e, consequentemente, você pode isolar áreas, você pode, né, impedir o trânsito desses animais, a passagem desses animais de uma área para outra, né, impedindo, inclusive, que se propague essa doença. Ou até mesmo, dependendo do parasita, chegar à necessidade de ter que eliminar animais ou lotes de animais. Agora, quanto mais cedo se identifica isso, menor o tamanho do lote que tem que ser eliminado. Então, consequentemente, menor o tamanho do prejuízo. Quando não se faz esses exames laboratoriais, não se identifica o problema, os animais vão transitar, pessoas vão transitar, e aí você vai encontrar foco aqui, foco acolá, e consequentemente chega um ponto que você tem que decidir pela eliminação de animais numa grande área. Aí o prejuízo é gigantesco. Tá? Então esse é um novo mercado que cresce, né? A gente fala novo no sentido de perspectivas, né? Que na verdade é um mercado antigo, né? Novo enquanto perspectivas, que pode crescer muito ainda. Tá? Infelizmente, ele é movido, na maioria das vezes, por equipamentos, né, por insumos importados. O Brasil ainda é pobre nisso. Aliás, essa parte de tecnologia, o Brasil está regredindo nos últimos anos. E as pessoas têm aí aquele discurso, né, que essa questão tecnológica, nós somos atrasados, não adianta querer competir com os países desenvolvidos, é melhor importar mesmo. Isso é uma balela, tá, gente? Isso é uma balela. Nós podemos sim, o investimento em tecnologia, ele parece grande quando você olha o investimento em si, um laboratório com tantos milhões. Mas quando você compara com o todo no qual está inserido, né, quando você olha a cadeia produtiva e você está falando da cifra de trilhão, que é o caso do agronegócio, esses laboratórios, né, com esses investimentos de milhões, eles não representam quase nada da perspectiva de crescimento que eles podem propiciar. Então nós precisamos retomar esse investimento em estruturas de pesquisa, tá? Linhas de financiamento. No Brasil ainda a gente depende muito da pesquisa pública nas universidades públicas. Quiçá no futuro, né, tenhamos empresas brasileiras, né, maiores do que as que a gente já tem hoje e podendo ter então mais recursos também para fazer investimento privado em pesquisa. Mas por enquanto ainda depende de uma política pública para a gente resgatar esse mercado aí e aproveitar esse crescimento que ele pode ter. Beleza? Pessoal, se gostou, curte, compartilha, tá? Espero contar com a sua ajuda nesse sentido também. Valeu, um abraço.